pessoal, tudo bem? Olha eu de novo aqui. Hoje eu vou trazer mais um assunto super interessante a respeito de como você adquirir seu imóvel. Tanto a questão do que você precisa, documentação, qual que é o melhor tipo de financiamento e todo o processo até você chegar a conseguir adquirir seu imóvel. Geralmente o cliente, quando ele vai adquirir o imóvel, ele acredita que a principal parte é escolher o imóvel propriamente dito. Mas quando nós falamos de financiamento bancário, a parte principal é a parte de você fazer análise de crédito. E quais seriam esses documentos para fazer essa análise de crédito? São os documentos pessoais, que seria a CNH e a carteira de identidade e o CPF, comprovante de endereço. O comprovante de endereço ele precisa ser no máximo de 3 meses, não pode ser mais antigo. O documento de comprovação de renda, que seria o Olerite ou o Prolabore do cliente, também precisaria ser dos últimos 3 meses. A declaração de imposto de renda, para quem faz a declaração. A certidão de estado civil, que é a certidão de nascimento ou a certidão de casamento. Para quem é divorciado, no caso, é a certidão de casamento com averbação de divórcio. A carteira de trabalho, para quem tem carteira assinada, precisa tirar foto de todas, digitalizar de todas as páginas onde tem alguma assinatura ou algum carimbo, alguma marcação. E o FGTS. Quem tem FGTS depositado, o interessante é o quê? Pode utilizar esse FGTS como parte de pagamento também do imóvel. Após feito isso, essa documentação todinha é encaminhada para o banco faz uma análise do crédito, ele verifica quanto que ele consegue liberar para esse cliente e aí nós temos a informação do que seria o crédito para aquele cliente específico, para ele conseguir adquirir a casa. Nesse momento, nós vamos ter as duas opções de financiamento, que seria tanto a tabela Price quanto a tabela SAC. E eu vou explicar um pouquinho a diferença de cada uma dessas tabelas para vocês entenderem como que funciona. Pessoal, primeiro eu vou falar aqui um pouquinho da tabela SAC, né, que é um dos tipos de financiamento. Vocês podem observar aqui que a gente fez somente uma simulação, né? Esse cliente a gente simulando como se ele estivesse ganhando a quantia de R$12.000 por mês, a renda bruta familiar. Essa renda bruta familiar, ela pode ser unida com a esposa, com o cônjuge, né? A esposa, o marido, ou até mesmo um irmão. Às vezes a pessoa quer financiar um imóvel num preço maior, e aí ele junta a renda com mais algum familiar, ou até mesmo um amigo, seja lá o que for, e para conseguir ter um dinheiro maior, né? A questão da idade aqui, esse cliente aqui é um cliente do ano de 93. Lembrando que quanto mais idosa a pessoa for, em menos tempo o banco vai liberar o dinheiro. Então, quanto mais jovem, maior tempo de pagamento do financiamento, certo? Aqui tem algumas outras informações, questão de FGTS, se a pessoa possui ou não, mas isso aqui a gente não precisa ter tanta relevância. A tabela SAC, a gente fala que é um sistema de amortização constante, que ela seria o quê? Ela começa com uma parcela maior, né? E aí, conforme vão passando as parcelas, elas vão diminuindo, até que a última é bem inferior do que a primeira. Vocês podem observar aqui. Como que funciona? Geralmente, o banco ele faz uma liberação de um crédito de aproximadamente 30% do que seria a renda bruta do cliente. Então, no caso aqui, era um cliente de renda bruta familiar de R$12.000. Então, o banco ele vai liberar em torno de R$300.000. Lembrando que se a pessoa tiver algum outro tipo de financiamento, ou financiamento bancário, de outro imóvel, ou financiamento de algum veículo, isso aí também entra como um comprometimento da renda. Então, provavelmente, o financiamento vai ser liberado menos, né? Menos dinheiro.
O banco, ele geralmente, ele libera 80% do valor do imóvel. Então, no caso aqui era um imóvel de 375 mil, o banco liberando 80%, né? O cliente teria que dar 70 mil reais de entrada, que é o equivalente a 20%, e o restante dos 300 mil é o que liberaria para ele adquirir o imóvel. Geralmente, o valor da parcela, ela gira em torno de 1% do valor total do financiamento. Então, você vê que aqui o banco liberou 300 mil reais, a parcela é aproximadamente 3.100, né? Aproximadamente 1%. Agora, eu vou falar um pouquinho da tabela Price. Aqui no início, são as mesmas informações, da mesma maneira, foi feita a mesma análise de crédito, porém, na tabela Price, o financiamento, as parcelas, elas são, vocês podem observar, que desde a primeira até a última parcela, ela é o mesmo preço, é o mesmo valor, não tem diferença, certo? Porém, na tabela Price, o banco, ele geralmente libera em menos meses, tá? Tem um limite. Na SAC, você consegue fazer um financiamento bancário, um parcelamento, em até 420 meses. Já na tabela Price, o tempo, ele reduz, é menor, tá? Esse tipo de financiamento, ele é muito interessante também, porque se a pessoa tem um montante, às vezes é um produtor rural, ou está aguardando a venda de um outro imóvel, ou qualquer tipo de capitalização que ele venha a ter, ele pode fazer o adiantamento das parcelas finais, né? O que vai ter um abatimento dos juros ali, então ele vai abater os juros, ou ele também pode fazer o quê? Ele pode diluir esse montante total dele aí em todas as parcelas, para quê? Para as parcelas dele ficarem menor. Então, o interessante é sempre ter o corretor, porque ele vai orientar se é mais interessante ele abater para ele conseguir ter um desconto nesse juro e ele pagar menos, ou amortizar as parcelas, certo? Pessoal, ficou clara a explicação que eu dei a respeito da tabela Price e a tabela SAC? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, também depois vocês podem deixar nos comentários aí que eu vou respondendo. Passando essa fase, o cliente ele vai para a melhor parte, que é o quê? Escolher o imóvel dele desejado. Ele já vai saber quanto de crédito que o banco vai liberar, então já pode, no caso do corretor de imóveis, fazer uma seleção dos imóveis que tem disponível para ele que entre nessa faixa de preço. Ele encontrando o imóvel desejado e o vendedor, e no caso ele o comprador, entrando no consenso tanto em questão de preço e negociação, faz um contrato, né? Esse contrato é para firmar um negócio entre as partes, faz a solicitação dos documentos do vendedor, a documentação do imóvel é encaminhado para o banco e o banco vai fazer o contrato de financiamento. Muito importante é nós sempre lembrarmos que o quê? Que o cliente que está comprando, o comprador, nessa fase, até a assinatura do contrato de financiamento bancário, ele não pode ter restrição com nenhum tipo de dívida, banco, cartão, nem nada. Por quê? Porque isso aí pode influenciar diretamente no financiamento bancário e o banco não liberar o crédito para ele se nesse período ele haver algum tipo de restrição. Então isso sempre é muito importante. Nós que somos, eu no caso que sou corretora de imóveis, é o meu papel de orientar o cliente, tanto é que é muito importante o cliente ele sempre ter um profissional da área de confiança para ele estar fazendo todo esse suporte e essa orientação necessária. Pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado das orientações que eu passei e curte aí, dá um like, compartilha e é isso aí. Tchau, tchau!